Mas agora um momento de muito crescimento também aqui no Almanac, o momento da nossa entrevista, um convidado muito especial. Nós vamos falar hoje de um dos frutos do Sínodo da Amazônia e que segue o caminho formativo, é a Faculdade Católica do Amazonas. Apresentada em setembro do ano passado, iniciou nessa semana o seu primeiro ano letivo completo, dando início aos trabalhos que pretendem contribuir com a formação da Igreja do Regional Norte 1 da CNBB. E para falar sobre os inícios aí dos trabalhos e a faculdade, eu converso agora com o padre Joaquim Hudson de Souza Ribeiro. Ele é diretor-geral da Faculdade Católica do Amazonas. Padre Hudson, Padre Joaquim Hudson, boa tarde, sua bênção. Boa tarde, bênção a você, Caísa, e bênção a todos aqueles que estão acompanhando o Almanac Católico. É com grande satisfação que estamos aqui para falar um pouquinho sobre essa alegria desse tempo de esperançar com a Faculdade Católica do Amazonas. Sim. Ô padre, vocês já têm consciência, eu tenho certeza disso, né? E quero que fique claro para todos que estão acompanhando o programa, do quão grande é a importância dessa faculdade, que hoje o senhor está à frente do trabalho e eu sei que uma grande equipe. É importante demais esse trabalho que vocês estão iniciando e realizar, né? É importantíssimo esse trabalho porque a igreja deve estar sempre preocupada com a formação do laicado, com a formação também dos futuros padres para as prelazias e dioceses que constituem a Igreja da Amazônia, aquele que nós chamamos de Regional Norte 1. Sim. Ô padre, o Sínodo para a Amazônia insiste na importância da formação para a Igreja da Amazônia. Nós podemos dizer, então, que a faculdade é um fruto do Sínodo? A nossa faculdade, ela é a continuidade de uma história já de 50 anos de existência, desde o Instituto, o Centro de Estudo do Comportamento Humano, passando depois para o Instituto de Teologia Pastoral, mas a partir do Sínodo da Amazônia, do Encontro de Santarém, que celebrou 50 anos também no ano passado, e com os resultados do Sínodo da Amazônia e do documento Querida Amazônia, sempre do nosso querido Papa Francisco, nós conseguimos, então, pensar na efetivação de uma Faculdade Católica do Amazonas. O Papa Francisco havia pensado, após o Sínodo, de criar uma Pontifícia Universidade Católica da Panamazônia. E depois, repensando bem, acabou desistindo dessa ideia de criar uma pontifícia para a Amazônia e criou um programa chamado PUAM, Programa Universitário Amazônia, onde deveria ser uma rede de centros universitários, universidades, pontifícias da Amazônia existente e dar força àquelas que estavam nascendo. Como aqui no Amazonas nós não tínhamos uma faculdade católica, então em setembro do ano passado, os bispos do Regional Norte 1, que constitui aqui parte do estado do Amazonas, o estado do Amazonas e Roraima, ao estarem reunidos em assembleia, decidiram, portanto, criar a Faculdade Católica do Amazonas. Então, ela nasce da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, do ano passado, foi fundada e esse ano nós estamos iniciando o ano letivo com alguns cursos. Ótimo. O padre, fala um pouquinho para a gente como que foi pensado o caminho formativo da faculdade. Quais os princípios? Fala um pouquinho para nós. O nosso tripé principal é esse. Ele parte do Pacto Global também, que o Papa Francisco criou, aliás, expandido pela Unesco para todos os centros universitários, sejam eles católicos ou não, por todos aqueles que atuam com a educação. Então, o Papa Francisco diz que para uma educação integral, portanto, tendo presente sempre o tema da ecologia integral, que é o tema da Laudato Si, a educação precisa ter três pontos principais, que é o tripé. O primeiro é uma educação que parta da cabeça, portanto, que leve à reflexão, parta do pensamento. Portanto, a base teórica, o aprofundamento, a ciência pode contribuir com isso. O segundo seria o coração, portanto, que é o centro das emoções. E o terceiro ponto seriam as mãos, que seria o aspecto da praxis. Portanto, refletir, se emocionar, se comover e levar a uma praxis, que seria o aspecto da ação.
o tripé da nossa faculdade católica exatamente é esse. Entendi. Reflexão de profundidade, de base científica, portanto, que leve a comover, a emocionar, a se incomodar com os principais problemas da sociedade, mas, sobretudo, com a realidade amazônica e que leve a oferecer uma resposta a uma praxis transformadora, sempre em torno do tema da questão ambiental. A questão amazônica, ela é o nosso... O padre Joaquim que está lá lutando porque estava ouvindo baixinho, mas agora o senhor está conseguindo ouvir, não é, padre? Agora eu estou conseguindo ouvir, aqui tem que só segurar aqui o fone. O fone. E, portanto, a reflexão em defesa da Amazônia, em termos de reflexão, de profundidade técnica, de propostas, é o nosso carro-chefe, podemos dizer assim. E na transversalidade das nossas disciplinas, dos componentes curriculares, nós teremos presente sempre 3 documentos que nos dão embasamento sobre aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós propomos aos nossos alunos, que é o documento Laudato Si, o documento Querida Amazônia e o documento de Santarém, que são resultados de tudo aquilo que a Igreja da Amazônia tem refletido nesses últimos anos. Muito bom. Ô padre, e essa formação toda com esse objetivo tão importante será apenas para padres e seminaristas? Não, nós temos aqui o laicato que está estudando conosco. Nós começamos, por exemplo, esse ano letivo com um bacharelado em teologia e com bacharelado em filosofia, e o próximo ano nós vamos oferecer ciências da religião. Assim, nós temos os seminaristas das diversas dioceses e prelazias, alguns indígenas que estão estudando conosco também na nossa faculdade, e estamos aí também com os cursos de extensão, espiritualidade, dança e mística amazônica, por exemplo, teologia política, que vai abrir a partir de amanhã, desenvolvimento autossustentável e questões principais da Amazônia, o outro catequética, a Escola Bíblica Catequética na região metropolitana da Arquidiocese de Manaus, voltada para leigos. E aí, no segundo semestre, nossa proposta é oferecer 2 cursos de pós-graduação, que é História da Igreja. Acabamos de concluir agora o curso de extensão em História da Igreja na Amazônia, por conta da especificidade da Amazônia, e o curso de Liturgia, em nível de pós-graduação Lato Sensu. É um ano de muita esperança, também com propostas já bem claras de organização e de parcerias com outras instituições. Por exemplo, nós estamos estabelecendo a nossa parceria um pouco mais direta, agora formalizada com a Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, a Faculdade de Teologia, para manter esse intercâmbio, e com o PUAM, que é o Programa Universidade Amazônia. Portanto, todas as universidades católicas, faculdades católicas e centros católicos que nós temos na Amazônia se unem numa grande rede. Quem é que mantém essa grande rede? É a CEAMA, que é a Conferência Eclesial da Amazônia. Então, o Vaticano tem com o Papa Francisco acompanhado todo esse processo, incentivando que a gente se articule em rede e, em vista de uma colaboração um pouco mais eficaz, eficiente, que possa dar respostas um pouco mais rápidas e imediatas, compreendendo que a comunhão e a participação devem constituir parte das faculdades que estão na Panamazônia. Quando a gente fala de Panamazônia, é o Brasil, sim, o Equador, a Venezuela, o Peru e a Colômbia, esses países onde a Amazônia de fato se estende. Ótimo, Padre Joaquim. E a todos que estão acompanhando o Almanac Católico, estamos ao vivo e conversando com o nosso convidado especial, que é o Padre Joaquim Hudson de Souza Ribeiro, diretor-geral da Faculdade Católica do Amazonas. Então, você que está aí no Amazonas, na Amazônia, acompanhando o Almanac Católico, converse com a gente, interaja conosco nas redes sociais, manda recado se você está perto, próximo ou não da faculdade, se você tem visto a diferença aí, que com certeza está fazendo esse grande projeto aí na Amazônia. Então, partilhe conosco. Instagram, Facebook da TV Pai Eterno, nós queremos ter você junto com a gente, tá? E pode ligar também no 62-3506-9800. Mas vamos continuar então, Padre Joaquim. E o padre, quando falamos das questões teológicas, de que forma a faculdade ela pode fazer uma teologia com rosto amazônico?
Isso. A gente, por exemplo, tem refletido aqui o que nós chamamos de ecoteologia, que é um campo da teologia. Na profundidade, nós temos professores especialistas na área, que tem inclusive doutorado na área, tem escrito tese na área. Então, a gente tem procurado capacitar o nosso pessoal aqui na ecoteologia para que o estudo da teologia com essa vertente ecológica, sempre em torno do tema da ecologia integral, ele possa ter uma base teórica de sustento. A gente precisa pensar a Amazônia a partir também da teologia, e para isso a gente precisa ter expertise nessa temática. Tem gente nossa preparada aqui, incluindo a amplitude exatamente com outros teólogos da região da Panamazônia nesse programa universitário amazônico, que é o PUAM, mantido pela Conferência Eclesial da Amazônia esse ano. E tudo isso sem esquecer da cultura já presente do povo, não é, padre? Exatamente. Aqui nós temos estudantes indígenas. Sabe que o Amazonas ele é muito rico nesses aspectos culturais, tem uma identidade própria, especificidade própria. A gente, na verdade, não tem a Amazônia, a gente tem Amazônias a partir do território, que é muito amplo, a partir das calhas dos rios, a partir de povos originários, que são ribeirinhos, que são os caboclos, que são as comunidades quilombolas, que são as diversas etnias indígenas. Aqui, por exemplo, no estado do Amazonas, só no estado do Amazonas falam-se no Alto Rio Negro 23 línguas indígenas. Então, assim, a característica da especificidade indígena, os principais desafios, eles são abordados no nosso estudo. Portanto, o nosso diferencial é trazer a temática amazônica e conversar também com outros intelectuais que estudam a Amazônia. Amanhã vai estar começando um curso de teologia política e de uma política mais ampla, que inclui inclusive políticas para o desenvolvimento autossustentável da Amazônia. Vai estar conosco aqui um pastor Andreas Nasper, que é da Universidade de Freiburg, na Alemanha. Ele vai ministrar esse curso por 2 semanas. Ele é um estudioso da Amazônia, um pastor luterano, que convidado especificamente para poder trabalhar com os nossos estudantes por meio de curso de extensão e de lideranças comunitárias que já atuam sobre a questão de impacto político sobre a Amazônia. Então, a gente tem estado muito preocupado para manter essa linha de compreender a Amazônia, valorizar a Amazônia, respeitar as especificidades daquilo que a gente já tem aqui de grandes valores, sobretudo os valores da cultura, do folclore, das especificidades ambientais nesse ecossistema tão rico, a partir da teologia, da filosofia, da ciência da religião e de outros cursos em nível de extensão. Muito bom. Ô padre, a faculdade também tem uma preocupação em favorecer a missão da igreja na Amazônia, principalmente os missionários que chegam de fora? Sim, sim. A gente oferece aqui, e vai ser esse ano, no mês de julho, início do mês de agosto, chamado Curso de Realidade Amazônica, onde a gente pega diversas áreas de estudo sobre a Amazônia e apresenta esses missionários que chegam aqui para atuar no território amazônico, compreendido aí as nossas igrejas locais, prelazias e dioceses que estão presentes aqui na Amazônia. São mais ou menos 20 dias, 3 semanas de um curso intenso, manhã, tarde e noite, de imersão e de estudos da Amazônia com diversos professores, onde se prepara para que as pessoas possam, ao poder compreender um pouco mais a realidade amazônica, também poder ajudar um pouco mais a nível de evangelização. Então, a gente já oferece esse curso. A edição desse curso será oferecida no final do mês de julho e início do mês de agosto. Ótimo. Então, as expectativas são as melhores possíveis para esse primeiro ano letivo, Sim. padre? Tem uma coisa muito boa que eu esqueci de falar para você, Caísa, e para as pessoas que estão nos acompanhando. Esse ano aqui em Manaus acontecerá o Congresso Missionário Nacional. Oh, que maravilha! Manaus será sede do Congresso Missionário Nacional e, portanto, a semana passada, o Dom Fernando, que é bispo de Cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo, ele nos procurou
para a gente estudar a possibilidade de criar um curso de mestrado em missiologia amazônica. Portanto, eles também estão preocupados em poder oferecer, em nível de mestrado, essa parceria com outras universidades católicas aqui do Brasil e criar um curso presencial de mestrado em missiologia. A missiologia é a área da teologia que estuda, de fato, a missão. Portanto, preparar intelectuais, preparar lideranças comunitárias, gente que estuda a questão da missão, para que a missão seja cada vez mais compreendida nas suas especificidades que necessitam de uma base teórica um pouco mais aprofundada. Então, a gente, como está desenhando esse projeto de mestrado, em nível de mestrado, que deverá ser um dos resultados desse Congresso Missionário Nacional. Esse ano também aqui em Manaus aconteceu o Congresso Missionário para Seminaristas. Foram mais de 250 seminaristas do Brasil inteiro que estiveram presentes em Manaus, aqui no mês de janeiro, de 5 a 17 de janeiro, acolhidos pela igreja nossa local, e que puderam fazer essa imersão na nossa realidade amazônica. Isso tudo para despertar vocações missionárias, porque a Amazônia é terra de missão. E a gente precisa que o mundo, o Brasil, as igrejas, os leigos possam se abrir a oferecer aquilo que melhor tem para evangelizar e para poder defender a beleza, seja da floresta quanto dos seus povos que por aqui residem. Ótimo, padre. Eu tenho certeza que esse trabalho vai fazer muita diferença, já está fazendo. E bênção do Pai Eterno aí para toda essa missão de vocês, tá bom? Olha, uma beleza que o Papa Francisco quer muito isso. O olhar do Papa Francisco é sobre um olhar muito carinhoso sobre a Igreja da Amazônia. Ele tem dado respostas muito imediatas. Há 2 anos atrás, por exemplo, no apelo em plena pandemia, o Papa Francisco recebeu um chamado do atual cardeal Leonardo Steiner, até então não cardeal, mas arcebispo de Manaus, para o povo da rua aqui em Manaus. Então, o Papa imediatamente enviou uma ajuda para a criação de um centro de acolhida do povo da rua, pela Pastoral do Povo da Rua. Esse centro hoje ele é implantado e acolhe pessoas que vivem em situação de rua, mulheres em situação de prostituição. Tamanha sensibilidade do Papa Francisco. E esse ano, o Papa já enviou uma ajuda específica para também a criação, a melhoria e efetivação que já existe aqui em Manaus, conduzido por mim, o Sinal, que também sou psicólogo de formação, um centro de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Essa ajuda veio direto do Vaticano, porque o tema do abuso, da pedofilia, é uma preocupação da Igreja, sabemos todos nós, e a Igreja da Amazônia tem dado sinais muito positivos de dar uma resposta a crianças e adolescentes que são vítimas de abuso sexual. A gente adquiriu essa parte de imóvel, o Papa Francisco, diretamente com o Dom Leonardo, esteve conversando sobre esse assunto e tem, portanto, dado todo o valor, o incentivo e a condição para que esse centro possa, de fato, ser oferecido de um melhor modo ao atendimento da população. Padre, a sensibilidade... É muita sensibilidade. Muito grande. Isso mesmo, a sensibilidade muito grande. E eu espero ter outra oportunidade para conversarmos sobre esse assunto, então, aqui no programa também. Tá bom, padre? Ótimo, ótimo. A sua bênção. Até o nosso próximo encontro. Ótimo. Muito obrigado pela atenção. A bênção a todos, sobre especial intercessão de Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira do Amazonas. Amém. Posso estender a todos, a você, Caísa, e a todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Reze por nós, pela nossa faculdade também. Com certeza estaremos em oração.